Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Eu acredito que o segredo do sucesso é persistência, é disciplina, é dedicação, é foco. O Sesmac, ele está dentro daquilo que eu penso como uma instituição capaz de dar ao aluno aquilo que ele necessita para se desenvolver. Nós tivemos a notícia de que seriam ofertadas vagas de doutorado e que seria feito com essa universidade lá da PUC, que é muito conceituada, uma das universidades mais respeitadas no Brasil, e o Sesmac ele conseguiu fazer essa parceria. Pós-graduação Sesmac. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Sem dúvida, ela fez o diferencial e está fazendo o diferencial na vida de todos aqueles que tiveram essa oportunidade. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Eu outro dia levei um pito, porque eu estava dizendo assim, alô amigos, mais um bate-papo. Não entenderam que quando a gente diz alô amigos, são os dois gêneros. Mas, alô amigos e amigas, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa, recebendo gente boa, recebendo assuntos bons. E na Bodega do Sertão? Então, estando na Bodega do Sertão já é uma coisa muito boa. E recebendo Renata Fonseca, que é gerente de políticas públicas do nosso querido Sebrae, sem dúvida alguma, assunto bom vem por aí. Porque o Sebrae está sempre de olho, é uma coisa impressionante. Não só ele ajuda o micro, a pequena empresa, a média empresa, todos eles a crescerem. Não só ele fica de olho nas necessidades de políticas públicas, estimula e incentiva, como, sem dúvida alguma, quando fatos novos acontecem, ele está ali presente. Renata Fonseca, como vai você? Que prazer enorme recebê-la. Boa tarde, Geraldo. Prazer é do Sebrae estar aqui com você em mais esse programa para comunicar à sociedade o que a gente vem fazendo. Isso é muito bom, porque todas as vezes vocês comunicam a sociedade que vem fazendo, a sociedade se empolga com o Sebrae. Não é? É o caminho. Acho que a gente tem um longo percurso aí uma história, de né? história, e isso com certeza dá uma credibilidade para a instituição. É verdade. Por exemplo, vocês querem ver onde é que o Sebrae foi botar o dedo? Nós estamos com um problema seríssimo nessa cidade, que é o bairro do Pinheiro, que até agora não se sabe exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, como é que está, qual foi a origem, não se sabe. Existe um mundo de informações e de especulações, e vamos esperar que as coisas boas aconteçam. O Sebrae, obviamente, ficou de olho na questão que envolve os comerciantes que estão lá no Sebrae. O Sebrae que vive com o dedo no desenvolvimento, que ele está sempre cioso dos seus deveres em relação ao desenvolvimento desse estado de Alagoas, do Brasil todo, mas do estado de Alagoas aqui, sem dúvida alguma tinha que botar o dedo nisso também, não é, Renata? Me conta. Desde o início, no Sebrae, a gente procurou se aproximar dos empresários para entender o que estava acontecendo. E é lógico que no primeiro momento as instituições públicas, de um modo geral, elas estão preocupadas com as vidas, e a gente também está. Com certeza, né? Lógico. Mas a gente começou a perceber que o bairro estava diminuindo muito o movimento, e alguns empresários então já percebiam logo em janeiro, fevereiro, uma queda no seu faturamento. Sem dúvida. Então, a partir de fevereiro, nós fomos procurados, a gente se encontrou numa audiência pública, alguns empresários, e começamos, então, a trabalhar com eles. Hoje, nós montamos um escritório do Sebrae lá no Pinheiro. A gente fez uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, Sim. ali na Rua da Casa Vieira. Certo. E, então, o Sebrae faz já
umas 3 semanas que o Sebrae está atendendo lá todo empreendedor, empresário do bairro do Pinheiro, Bebedouro e Mutange que tiver interesse. A gente está dando as nossas consultorias, né? Estamos orientando, prestando informações para qualquer empresário dessas 3 regiões que a gente possa ajudar. Bom, então vamos lá. Qual é o tipo de ajuda? A partir de que momento? Onde é que ele tem que se entender que está na hora de conversar com o Sebrae? Então, a gente dividiu as ações em 3 eixos, né? Uma é o atendimento propriamente dito ao empresário, que é a questão de se ele está decidindo mudar, quanto ele pode arcar, fazer um planejamento fiscal, um plano de negócio dessa mudança. De mudar de local. De mudar de local. Muito bem. Né? Então, essa é uma consultoria. A outra é, em ele querendo mudar, se ele vai precisar, por exemplo, adaptar a fachada, adaptar layout da loja ou da indústria. Então, a gente também está agendando esse tipo de consultoria. A diretoria do Sebrae Alagoas, sensível a essa necessidade, ela liberou essas consultorias tecnológicas, que a gente chama, são subsidiadas normalmente 70% para o Sebrae e 30% o empresário paga em 10 vezes. É um subsídio maravilhoso. Isso, mas no caso do Pinheiro, como eles vão ter que, a maior parte vai ter que sair do bairro, a gente está subsidiando 90% e o empresário paga então 10%, pode ser no cartão em 10 vezes. É excepcional, não é, Exatamente, Renata? é uma situação excepcional e tem que ser tratada dessa forma. Claro, então, claro. a primeira linha de apoio, o primeiro eixo é atendimento ao empresário. Então, ele pode procurar o Sebrae através do 0800 570 0800 e agendar a consultoria. E a gente está, então, e os cursos que vão ser oferecidos especificamente para eles. Muito bem. A segunda linha é a questão do mercado, né? Preciso garantir um mercado para esses empresários. Então, nós em parceria interna com o projeto de startup, nós fomos procurar se existia no mercado alguma startup que tivesse um aplicativo que pudesse fazer o marketplace, ou seja, que o empresário que ainda não sabe onde vai instalar sua nova mas que ele tivesse uma cara e pudesse vender pela internet. Certo. Através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Uma grande jogada, né? por sinal. E aí, até que ele se reorganize, né? Mas ele não deixaria de continuar vendendo seus produtos, a sua mercadoria ou prestando seu serviço. Então, existe uma empresa, uma startup chamada Supercash. Supercash. Olha aí, vamos divulgar isso, E ela gente. disponibilizou, então, com alguns diferenciais para os empresários do Pinheiro, porque eles também estão dando a contribuição deles. Um pacote de serviços um pouco mais customizado do que eles ofereciam anteriormente. Então, existe essa possibilidade também do empresário comprar dessa startup esse serviço. A única diferença que tem é que lá no bairro do Pinheiro foi fundada uma associação dos empreendedores. Verdade. E essa associação, então, para os associados, como era um grupo fechado, ela conseguia um desconto maior. Mas o serviço é acessível a qualquer empreendedor do Mutange, do Bebedouro e do Pinheiro. Que talvez não seja a solução ideal para quem está instalado, principalmente há muitos anos, mas é uma solução. Mas olha, pelo depoimento dos empresários que estão lá, mesmo os que não vão sair, têm interesse em aderir a esse aplicativo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque é um aplicativo de baixo custo. Moderna. E eles fazem a gestão das redes sociais, eles fazem um recebimento, repasse para o empresário. Então, tem todo o serviço, desde as fotografias do produto profissionalizada, eles vão tirar. Então, é uma vantagem muito grande. Mesmo quem tem loja fixa e não vai sair, está querendo esse serviço. Então, vale a pena eles procurarem também. Claro. Então, a primeira linha era as consultorias dentro da empresa, para todo o apoio que o empresário precisar. O segundo é a questão do mercado, então essa aproximação aproximar essa startup dos empresários do Pinheiro.
E Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Porque agora são os 3 bairros. Né? E a terceira linha é a articulação institucional mesmo, com os bancos. A gente já teve com a Caixa, com o Banco do Brasil, Desenvolve, que é a Agência de Fomento do Estado, e o BNB. Qual é a nossa proposta, né, para os bancos? Que eles, primeiro, construam, a partir do decreto de calamidade, uma linha de créditos especial. Para uma situação especialista. Exatamente, né? exatamente. Então, muito bom. Essa linha eles estão fechando agora com a publicação do decreto de calamidade. E a outra também dá um tratamento diferenciado para quem já tem crédito. Né? A gente tem um caso que eu digo que é emblemático do seu Flávio, que é empresário lá no Pinheiro. Ele fez uma grande reforma na empresa dele, que é uma clínica de fisioterapia e academia de ginástica. Ele pegou um empréstimo de 2 milhões e a carência dele venceu em fevereiro desse ano, quando ele já tinha perdido mais de 50% dos clientes dele. Então, o que a gente tem pedido aos bancos é que os bancos procurem esses clientes que estão no Pinheiro e que também deem um tratamento diferenciado para que essas empresas consigam, mesmo saindo, elas consigam honrar com esses compromissos. É verdade. Você quer ver um exemplo interessante, aproveitando isso, porque existem casos que é preciso olhar. O caso da Academia Eliana Cavalcante. Sim. Um nome aqui dentro, uma academia há 30 anos no Pinheiro. Acho que mais de 30 anos. Mais de 30. Ela foi obrigada a sair. Isso. Aí disse, por que foi obrigada a sair? Estava caindo? Não estava caindo, mas os alunos foram embora. Foi. Aí ela foi para Pitanguinha, não é? Você muda toda uma estrutura de 30 e tantos anos. No caso dela, ela morava também no prédio, também, então né? O prejuízo é duplo, né? O duplo, exatamente. O que a gente vê é isso, às vezes o problema não está no imóvel, mas a freguesia desapareceu. Com certeza. E o empresário tem que estar onde o cliente dele está. É verdade. E começa a criar aquela coisa, né? Eu não vou lá. Isso. Eu não quero ir lá. Não vou nem passar pela... Daqui a pouco eu não vou nem passar pela porta. Já acontece. Já está, né? Essa academia, esse senhor que pediu, que tinha essa academia de fisioterapia, a clínica de fisioterapia e academia, ele disse que a maior parte dos clientes deles são pessoas idosas, muitas vezes os filhos iam levar, e o Uber ia buscar. E o Uber já não está mais indo. Já não está mais indo. Já não está mais indo. Então, o que não é certo, porque eles são concessionários de um serviço público e deveriam estar prestando esse serviço público. Mas o fato é que não tem mais cliente. Isso muda completamente. Que coisa. É um negócio, é um fenômeno diferenciado esse. Mas que talvez pela primeira vez, em tudo que a gente ouve falar mundo afora, que as coisas acontecem, as tragédias acontecem, nós estejamos com uma grande oportunidade, até humana, de poder fazer as coisas por antecipação. Não esperar que aconteça. Não é? Eu acho que o papel do Sebrae nisso é muito importante, não é, Renata? A gente tem procurado realmente atender os empresários, tem apoiado, a gente já tem reuniões marcadas com alguns empresários do Mutange mobilizados pelo SOS Pinheiro, por outros meios também. Então, mas a gente sabe que as pessoas, como não tem o laudo definitivo, muitos ainda estão esperando para saber o que é que vai acontecer. E como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem procurado apoiar todos indistintamente, né? Mas eles precisam também procurar o Sebrae, eles precisam ligar no 0800, eles precisam ouvir o Sebrae, está disponível. A gente hoje está trabalhando com 2 consultores, mas se for necessário a gente coloca 5, 6, 10, quantos forem necessários para atender aquela população empreendedora daqueles 3 bairros. Eu gostei quando você disse agora, aquela população, porque a população produtiva dos 3 bairros, ela é muito grande e muito diversificada. Exatamente. Não é isso? Então é nessa diversificação que o Sebrae vai trabalhando. Exato. Não é? Exatamente. Para tentar o quê? Modificar todo um panorama. É muito difícil. Isso. Não é? Tem um outro grupo que está trabalhando também a parte, vamos dizer assim, mais assistencial,
né? E aí a gente está participando, o Sebrae participa das reuniões, tem um representante nesse outro grupo. E as demandas que estão chegando, a gente tem um sistema de comunicação interno, e as demandas que têm chegado do Pinheiro são comunicadas aos empregados do Sebrae, que podem então contribuir pessoalmente também com com o alívio, né, das necessidades do Pinheiro. Então, por exemplo, eles estão precisando muito de caixa de papelão para fazer as mudanças. Sumiram todas as caixas. Aí eu liguei para o presidente da Associação de Supermercados, Dr. Raimundo, e a gente combinou que ele já tinha pedido para os supermercados separarem as caixas. Então, uma Kombi vai levar. Aí a gente já articulou que vai deixar no antigo prédio do Senac. Então, assim, estão todas as instituições, né, se organizando para fazer essa... E são ações diferenciadas. Isso. Vou pedir licença a você para ir até os comerciais, voltamos já. Mas vai ser tão rápido, né? Porque do Sebrae eu não vou falar. Minha amiga Renata Fonseca falou por mim, não é? O SESMAC, sem dúvida alguma, não tem problema não. O SESMAC, olha, ensino absolutamente espetacular, 45 anos no mercado, não é não? Voltamos já. Para você construir uma carreira de sucesso, você tem que ter foco, disciplina e amor pelo que você faz. Quando você tem tudo isso aliado à escolha, pode ter certeza que você vai ter a sua carreira de sucesso. Eu escolhi o SESMAC. Nunca foi sorte eu estar num semáforo fechado e uma pessoa me entregar um panfleto. Foi oportunidade. Então o SESMAC ele me deu essa oportunidade com credibilidade. Então na mesma hora eu não pensei duas vezes e fiz a minha inscrição. Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Eu sou Hélio Miranda, sou empresário e estou fazendo o curso de pós-graduação MBA em Gestão Empresarial que o SESMAC está ofertando. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Tudo bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo geral da Câmara de hoje, conversando com Renata Fonseca, que é a gerente de políticas públicas do Sebrae. E nós estamos falando sobre toda aquela situação do Pinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Sebrae, ou quem quer que seja, já procurou fazer um mapa, já foi feito um mapa econômico do Pinheiro? Então, todas as ações que o Sebrae tem feito, a gente tem feito inclusive em parceria com a FEComércio, que é a Federação do Comércio de Alagoas. Perfeito. A gente tem, assim, o tempo todo articulado junto as políticas de apoio, tanto com os bancos, como incentivo fiscal, que a gente está articulando com o governo do estado e a Secretaria de Economia do município. E eles fizeram, sim, logo no começo, um estudo econômico do bairro.
Foi um estudo preliminar, baseado em algumas estatísticas, e agora, inclusive, a gente tem pedido aos empresários que preencham um questionário que estão no site da FEComércio ou do SEBRAE, que é para validar ou ratificar algumas informações. Por que isso é importante? A partir do momento que ele, por exemplo, ele diz assim, eu tenho 6 empregados, vou demitir todos. Sem dúvida. Ou tenho 6 empregados, não vou demitir nenhum. Aquela informação não vai ser analisada da empresa, vai ser analisado o contexto para gerar estatística para a formulação de políticas públicas. Perfeito. E apoio àquelas empresas. Então, uma coisa é eu dizer que, a princípio, muitas empresas vão sair, mas se eu disser que 80% das empresas vão sair, é diferente. Totalmente. Então, a gente precisa que os empresários ajudem a FEComércio, principalmente, que está à frente dessa pesquisa, e o SEBRAE, respondendo essa pergunta para que a gente possa ter dados mais concretos para fazer um pedido mais consistente para quem faz políticas públicas no nosso Estado. Muito bem. Agora, a outra pergunta em relação a isso, veja bem, a gente já sabe que vai haver um fluxo de saída, sem dúvida, já está acontecendo. Agora, e um fluxo de entrada? Ou seja, não está faltando talvez um planejamento para que se crie um novo polo surgido do Pinheiro, do Mutange, Entendeu a minha pergunta? Eu entendi, mas eu acho que é uma questão mas é uma questão de tempo. Eu acho que tem que ter o laudo e tem que ter um fato. A partir disso, a gente pode fazer dar uma nova cara para os 3 bairros. Mas, por enquanto... Não, eu digo o seguinte, se houver realmente que sair, que todo mundo sair dali, por que não tentar criar um centro comercial e de serviços em algum lugar que aglutine esse povo do Pinheiro? Existe, a gente está fazendo alguma coisa diferente. Então, em parceria com a FEComércio, a gente está tentando construir um projeto assim. Não é? Para ter uma central de distribuição para aqueles que estejam usando o aplicativo. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí tem o aplicativo e tem a central de distribuição organizada por eles. A gente está tentando montar o projeto e estamos indo atrás de um financiador do projeto, porque no momento eles não têm condição de montar essa central. Então a ideia é que alguém financie por 1 ou 2 anos e depois eles assumam a responsabilidade. Bom, então vamos lá. Se nós estamos diante de um processo quase que dramático, né? Que se tivesse havido uma catástrofe ali, aí corre daqui, fulano, corre Beltrano, corre o governo, corre todo mundo, o governo federal, todo mundo. Por que não antecipar? Por que não começar a planejar em função disso? Para onde vai essa gente? Para onde eles vão? Não só de aplicativos, mas para onde vai essa gente? Essa gente comercialmente falando. No Brasil também a gente não tem políticas de apoio às empresas nessas catástrofes. A gente viveu 2010, né, 2011, a tragédia dos 19 municípios. O SEBRAE montou um escritório em cada um dos 19 municípios. Foi aquela da enchente. Da enchente. É verdade. E a gente percebe que, assim, não existe nem flexibilização no acesso ao crédito. A Desenvolve pode falar também disso. Eu vou provocar o Israel Lessa, vou convidá-lo para ver o programa. Não, mas aí eu não quero nem antecipar. Mas, assim, o máximo que pode ser feito está sendo feito, mas a legislação brasileira, né, a legislação federal, a legislação do Banco Central, não permitem que os bancos tenham uma flexibilização diante de uma catástrofe. É uma coisa assim, ainda não permite, muito porque triste. A gente não vivia isso. Sempre tem, né? Se você pensar nas grandes enchentes, nos grandes deslizamentos, a gente tem Blumenau, tem Petrópolis e Teresópolis, então, Brumadinho. O governo federal talvez tenha que repensar, né? Existe uma proposta, inclusive, que foi entregue pela FEComércio ao senador Rodrigo Cunha, que é no sentido de igualar o crédito para os negócios urbanos ao crédito rural. O crédito rural não tem quando tem seca, não tem quando chove. Lógico. Então, assim, por que com o empresário da cidade, numa situação dessa, você não pode dar uma flexibilizada? Então, mas esse é um trâmite um pouco mais longo, mas acho que a gente tem que brigar para numa próxima tragédia a gente não ver repetindo
os mesmos equívocos. Não, o que é mais de importante... 2010 para cá já melhorou, né? Mas não, o que é mais não importante, o Pinheiro ainda não é uma tragédia. Então, a gente poder flexibilizar essa questão de crédito para que esta tragédia, se acontecer, não vá prejudicar as pessoas, já é diferente. Já é diferente. Mas assim, o que tem dificultado muito é que, de fato, enquanto esse laudo não sair, não se souber o que é, a gente fica sem muito... Dúvida, sem dúvida. E esse é o grande problema. E a falta de informação. Por isso que eu peço, de novo, aos empresários que procurem preencher os questionários o questionário que está no site, porque a partir da resposta deles, eles não vão ser identificados individualmente, mas o conjunto das informações é que interessam para a FEComércio, para o SEBRAE, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Federal, porque a partir disso a gente vai ter um retrato mais fidedigno da situação. É o que vai criar realmente condições para que você possa trabalhar em cima. Porque tem a tragédia, vamos dizer, geológica, né? Você tem a tragédia humana, mas você tem a tragédia econômica. Não tenha dúvida. E essa é mais difícil de mensurar. É verdade, é verdade. Essa é muito pior. É pior porque, assim, também não sei que tipo... Mas, assim, ela é difícil de mensurar e ela tem um impacto muito, assim, ao longo do tempo. Ela se prorroga ao longo do tempo. É verdade. Não, e é a tal história. Se você tem uma visão de que pode haver uma destruição ali, que pelo menos você consiga renovar a sua parte econômica antes da destruição. É isso que eu acho fundamental. Esse trabalho do SEBRAE, para mim, é de uma inteligência fora do comum, porque é uma espécie de prevenção. Agora, lembrando de novo, né, que o SEBRAE não está só. Não, claro a gente, numa ação desse tamanho, a parceria com a FEComércio tem sido importantíssima. Claro. A atenção que os bancos estão dando, em que pese a gente ainda não tenha todos os resultados que os empresários gostariam, mas muitas coisas já andaram, já tem... sendo direcionada, alguns bancos mais, outros menos, de acordo com a sua capacidade operacional. Mas a gente, com certeza, não consegue fazer nada. Todos os parceiros estão muito juntos e, assim, a gente vê a real intenção das pessoas de ajudarem a população e os empresários. Ô, Renata, me diga uma coisa, qual é o número hoje, se você já tem esse mapa, dos 3 bairros, qual seria o número de empresários pequenos, micro, médios e por aí vai? O mapa que a gente tem é um retrato apenas do Pinheiro, que foi divulgado pela FEComércio, através dos dados fornecidos pela Junta Comercial, que identificou 2.700 negócios no Pinheiro. Só no Pinheiro. Na hora que você junta Mutange... É bem maior. É muito maior, vai ser muito maior. Então... necessita de política pública, sim, não é, Renata? Com certeza, e a gente tem ido atrás para sensibilizar o poder público dessa necessidade. Eu quero falar diretamente com você agora, que é comerciante, serviço, pequeno industrial, o que for, do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro. Eu quero falar diretamente dizendo o seguinte: vocês lembram que cada vez que eu faço um comercial aqui do SEBRAE, eu digo, é preciso saber ouvir. É uma arte saber ouvir. E ouvir o SEBRAE é de uma importância muito grande para fazer crescer. Pois eu acho que ouvir o SEBRAE agora, depois que você assistiu à entrevista da Renata Fonseca, é de uma importância ainda maior. Porque pelo menos você tem um norte, você vai ter um norteamento de como as coisas podem e devem acontecer. É isso, Renata? A gente está lá exatamente para orientar a maior parte vai ter que deixar os seus imóveis, então a gente está fazendo um plano de negócios, como mudar... Muito bem. Minimizando o impacto econômico para ele. E onde vocês estão exatamente lá no Pinheiro? No Pinheiro, a gente está instalado dentro do Conselho Regional de Contabilidade, que fica na Rua da Casa Vieira. Por trás. Entre o Casa Vieira e a Casa Vieira. Então ainda na Fernandes Lima? Não, na Transversal. Na transversal. Tudo bem. Entenderam? Acho que é Tereza... Não importa. É a lateral da Casa Vieira. Todo mundo vai conhecer. O que eu acho é o seguinte, vai lá. Não, mas eu não estou com perigo. Não importa se você está com perigo ou não está com perigo. Você tem um comércio lá, vai ouvir.
Não custa nada você ouvir e saber das coisas antes, não é? Exatamente. E a partir da semana que vem a gente vai estar divulgando a agenda de cursos, porque como as consultorias já estão chegando, a gente já está identificando a necessidade deles e vai tentar fazer Muito bem. atendimentos coletivos. Me faça um favor, Renata, peça ao pessoal do Sebrae para me mandar essa agenda. Com certeza. Para que eu possa divulgar aqui também. Pode deixar. E obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Obrigado. O Sebrae agradece essa oportunidade e pede encarecidamente aos empresários que preenchem essa pesquisa. Muito importante. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, né, João Marcelo? Então o encontro está marcado. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.